Bloco Saúde e Bem-Estar, Unimed Santa Maria, Odontologia Lauda, psicóloga Janaína Paroli, doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. No bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, o jornal aborda a relação entre alimentação saudável e qualidade de vida. Um tema prioritário em tempos de rotina acelerada e hábitos cada vez mais artificiais. Para isso, contamos com a notável competência do especialista no assunto, o nutricionista clínico Fidelis Russo, um dos precursores da nutrição clínica em Santa Maria e na região central do estado. Formado em nutrição pelo Instituto Metodista de Educação e Cultura, o IMEC, de Porto Alegre, o profissional acumula mais de 3 décadas de atuação, sempre pautado pelo estudo contínuo, atualização técnica e compromisso com a saúde de seus pacientes. Uma imensa honra recebê-lo aqui em nossos estúdios, uma autoridade na área da nutrição, e hoje vamos nos valer da sua experiência, do seu amplo conhecimento, que certamente motivará muitos telespectadores a cuidarem melhor da sua saúde e terem uma melhor qualidade de vida. Seja muito bem-vindo ao jornal Fidelis Russo. Obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite. Você merece. Que e bom. Nós estamos sedentos pelas suas informações. Nossa. Bem, com mais de 3 décadas de atuação e sendo um dos precursores da nutrição clínica na região, queremos saber como você iniciou a sua trajetória até o momento da consolidação, né, de toda essa história bonita com a área da saúde. Bom, faz bastante tempo, né? O tempo vai passando e a gente vai tentando lembrar. Quando tu me convidou, eu fiquei pensando em todo esse início, né, essa proposta inicial. Na verdade, eu fiz o caminho inverso na nutrição, né? Na minha área, quando eu terminei o curso, quando eu terminei minha graduação, o que era o normal? O normal era o nutricionista recém-formado iniciar o seu trabalho por hospitais, trabalhar em serviços de nutrição e dietética dentro de empresas. Sim. Ou de um hospital, né? Que era o mais comum. Eu fiz o caminho inverso. O consultório, ele era o final de carreira de um nutricionista. Eu fiz o inverso, como eu estava te contando. Eu resolvi começar pela parte clínica, eu tive a oportunidade, né, me foi oferecido Sim. isso quando eu terminei a graduação, de começar a trabalhar em consultórios, ambulatórios, e eu me encantei pelo tema, né? Eu achei muito mais viável tu conseguir atender alguém individualmente, dando mais atenção, prestando mais atenção a detalhes, claro. Coisas que muitas vezes num serviço complexo, um serviço como dentro de um hospital, tu não tem essa oportunidade. Se você realmente empreendeu na área da nutrição. Sim. Esse é o termo correto. Na verdade, eu não sabia disso, né? Eu não sabia que era um grande empreendedor. Eu não sabia que era isso. Na época, a gente só pensava em terminar a faculdade e começar a trabalhar. E foi isso que eu fiz. E cumprir da melhor forma. Da melhor maneira possível. Bem, um atendimento individualizado em consultório, algo ainda raro naquela época. Sim. Certamente você serviu de modelo para muitos outros nutricionistas. Muitos. Que vieram. Eu tive a oportunidade de, desde o início, atender muitas pessoas que até hoje são pacientes e para minha surpresa, alguns deles acabaram se transformando em nutricionistas, né? Com certeza, então, porque você inspira, ajudou, não a estabelecer um novo conceito também de nutrição. Exato. Uma das coisas que eu acho que foi uma grande honra para mim foi poder ter inspirado essas pessoas, né, na busca de uma profissão que era uma profissão na época tão nova e hoje ela é extremamente conhecida. Na época quando eu comecei a atender, eu tinha que explicar para as pessoas, para algumas pessoas, o que o nutricionista fazia. Do que se tratava? Do que se tratava. Bem, é uma atuação abrangente em um tempo em que mal se falava em especializações, há 30 anos atrás, Sim. não é verdade? Uhum. Então, de fato, se transformou as relações das pessoas com a nutrição. Isso fica claro dentro da sua trajetória.
não é? Isso é verdade. Falávamos nos bastidores sobre a forma geral de atuação da nutrição, que se divide em 3 grandes frentes. Hoje o leque é um pouco maior, mas basicamente o que se faz é isso: nutrição e saúde pública, nutrição hospitalar e a parte clínica. E a parte clínica. Hoje o que mais se divulga, o que mais se percebe é o trabalho do nutricionista na área clínica. Na área clínica. Então hoje todo o meu trabalho ele é muito nichado, né? Hoje as pessoas terminam a graduação, o curso que seja lá o que tem escolhido, ele se direciona para uma área, né? No momento que eu comecei a trabalhar, eu me direcionei para todas as áreas dentro da parte clínica. Então eu atendia jovens, adultos, idosos, crianças, gestantes, com alguma patologia, com alguma doença crônica ou não. Então o consultório ele era abordado de experiência. Né? E eu fui, ao longo desse tempo, me aperfeiçoando, né, nisso tudo que o próprio consultório, o público começou a me oferecer. Né? Foi uma grande escola também, né? Claro que você detinha o conhecimento da ciência, né? Mas na prática tudo é diferente. Sim. Eu acredito e tenho isso como base que na área da saúde ninguém consegue trabalhar sozinho. Né? Todo mundo precisa de parceiros. Né? O teu primeiro grande parceiro é o teu paciente. E a partir dele, tu começa a oferecer ajuda, né? Oferecer caminhos. Né? E eu, durante toda a minha carreira, eu sempre procurei me cercar de pessoas que pudessem participar da melhora do atendimento do paciente. Sim. Então sempre trabalhei muito em parceria com médicos, com educadores físicos, fisioterapeutas, com psicólogos, né? Então eu acho que a nutrição, a parte fundamental do meu trabalho é mostrar que a nutrição ela acontece em grupo. Ela acontece num contexto multidisciplinar e não individualmente. Perfeito, porque dessa forma você vai estar atendendo todas as expectativas daquele paciente. Exato. Né, que está ali buscando recursos. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Uma atuação multidisciplinar. Bem, a correria do dia a dia leva muitas pessoas a recorrerem a alimentos ultraprocessados ou processados. Sim. O que você recomenda para manter uma alimentação equilibrada, mesmo na correria do dia a dia? Bom, parece mais simples do que é, né? As pessoas já estão cansadas de ouvir essa expressão. Faz o simples, faz o básico, né? E dentro da nutrição não é diferente. Quanto mais simples for a tua escolha alimentar, quanto mais fácil for aquilo que tu tem para escolher, menos erro ou menor a incidência de erro vai ter em cima da montagem do prato, da escolha dos alimentos, né? Eu digo assim, tentando ser bem objetivo, aquilo que a gente tem hoje de oferta num buffet, num restaurante, é o que a gente deve consumir, né? Aquele básico que funciona, o arroz, feijão, salada, vegetais, frutas, carnes, isso tudo é muito bem-vindo e foge daquela situação que está se vivendo hoje de colocar os ultraprocessados como carro-chefe de toda uma alimentação. Então eu acho que o primeiro grande passo seria esse, entender o que eu devo colocar no prato. O meu trabalho passa muito numa situação que é tentar explicar para as pessoas ou mostrar para as pessoas como que o prato deve ser montado, né? O que deve ter dentro daquele, o que a gente tem que escolher quando chega na... Escolhas conscientes. Escolhas conscientes. Então não é simplesmente eliminar os multiprocessados, mas buscar um equilíbrio e uma alimentação sustentável. Exato. A melhor atitude seria essa, porque aquela ideia que se tem de sacrificar ou riscar da vida um ou outro alimento por causa desse ou daquele componente, isso é muito ruim. Aquela ideia de minimalismo na alimentação, escolher um alimento que esse alimento ele é extremamente saudável, então eu só vou comer aquilo, ou eu não vou nunca mais comer aquele outro alimento porque aquele alimento é um veneno. Isso não existe em nutrição.
O nutricionista, ele tem por base ensinar as pessoas a comer, sim, e não a deixar de comer. É preciso existir esse equilíbrio, então. Exato, exato. Eu gosto muito de usar essa frase, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que me procuram e elas não entendem direito. Mas por que tu não cortou tal coisa? Por que tu não cortou isso aqui? Por que tu não me cortou o leite? Por que tu não me cortou... É o que a gente escuta, né? É o que a pessoa lê, ela escuta, ela escuta informações soltas, né? Normalmente em rede social, internet, enfim, e ela vem com aquele preconceito já de que aquele produto não é saudável, que aquele produto não é indicado. E não é assim que funciona. Então a chave é ter a informação correta e adaptar às necessidades também individuais. Com certeza. O tratamento, ele é assim, individual sempre. Ele nunca, às vezes eu me considero como se fosse um personal trainer, né? Eu vou te treinar, eu vou te ensinar a comer, né? Da mesma maneira que eu vou tentar adestrar o teu paladar, ensinar, treinar o teu paladar a aceitar coisas, não só aquilo que tu está acostumado a comer, mas coisas novas, né? Eu vou tentar chegar o mais próximo da tua realidade possível. Quanto mais próximo da tua realidade, quanto mais dentro da tua cultura, respeitando os teus hábitos, as tuas vontades, as tuas necessidades, essa palavra é extremamente importante. É necessário que eu entenda o que eu preciso passar para aquele paciente. Claro. Né? Porque cortar tudo também não é a solução. Não é a solução. Porque não existe dieta que se mantenha, exato, né? Com tantos cortes. Na verdade, esse é o primeiro grande erro, né? Já falando dessa questão de escolhas, né? O grande erro que nós vemos hoje, por que as pessoas não conseguem dar sequência num plano alimentar, por que as pessoas não conseguem seguir fazendo Exatamente. Né? Fidelis Russo, quais são então os principais erros de quem realmente quer emagrecer comete diante de tantas dietas da moda? Vamos falar sobre esses erros primários. Sim, eu vou te dizer que o primeiro grande erro começa na escolha. Tu escolher uma dieta que não faz parte do teu estilo de vida, da tua cultura, daquilo que tu gosta, né? Das tuas condições financeiras. Isso faz com que tu só vá desistir. É o primeiro passo para a desistência. O trabalho mais difícil que nós temos no consultório é conseguir fazer com que aquele paciente aceite a dieta. A adesão ao plano, a adesão à dieta, ela é fundamental para que tudo funcione, para que tudo dê certo. Então isso tem que ser bem trabalhado e tem que ser bem compreendido entre as duas partes, tanto o profissional quanto o paciente que está procurando. Porque o paciente sai do consultório motivado a fazer aquela dieta, mas porém, na prática, tem que realmente fazer. Tem que funcionar, tem que funcionar. Porque nós temos total liberdade de escolher os alimentos. Como você falou anteriormente, se nós vamos a um restaurante, nós não podemos pular a salada, nós não podemos pular a fruta, né? Nós temos que comer o feijão, nós temos que comer o arroz e uma carne de qualidade. Não é isso que você recomenda? Sim, exato. O começo sempre ele é em cima desse alimento mais básico. Mais básico. Né? Existe uma evolução natural do tratamento que é evoluir essa dieta para coisas que o próprio paciente não tem o hábito de consumir ou não sabe escolher. Qual é o melhor pão para ele? Qual é o melhor tipo de carne para ele? Qual é o melhor tipo de gordura que ele deve usar? Que tipo de alimento ele deve evitar ou não? Né? E a quantidade, não é? A quantidade, principalmente. A quantidade é preponderante. E a quantidade, ela é totalmente individualizada, de acordo com a tua necessidade, depende de qual é o teu objetivo. Tu tá lá para fazer um trabalho de hipertrofia, tu tá lá para trabalhar carregando carga pesada o dia todo, tu tá lá porque tu trabalha num escritório e tu fica 10 horas por dia sentado atrás de uma mesa, então tudo isso vai definir quanto que eu vou colocar e como que eu vou dispor os alimentos no dia a dia. E existem grupos alimentares, né, que se eles forem ignorados ou misturados, também não causam o efeito desejado, é isso? O que a gente mais vê, um dos erros mais comuns é a sobreposição, né? Eu quero comer carne, eu coloco 3 ou 4 tipos de carne, ou 3 ou 4 fontes proteicas no mesmo prato. Eu quero comer carboidrato, então a pessoa coloca arroz, feijão, massa e batata. Né? Ou a gente vai pegar um prato feito. Já veio o arroz, o feijão, o ovo, o bife, a batata frita e uma miserinha de salada. Então, na verdade, essa sobreposição
de nutrientes, ela é totalmente desnecessária. Não existe uma justificativa para isso, em termos de qualidade de alimentação, de escolha, de saúde, né? O melhor, o que mais dá autonomia ao paciente é ele entender o que ele realmente precisa. E esse é o trabalho, digamos assim, inicial dentro de um plano. É tentar mostrar para essa pessoa o que ela tem que colocar dentro do prato, como que ela tem que dispor, do que ela... Fidelis, eu quero comer arroz, feijão, bife, salada e uma fruta. Dentro das suas preferências. Ah, mas eu enxerguei na mesma refeição, no mesmo buffet, uma mandioca e uma carne de panela. Dá para comer? Dá, mas não na mesma refeição. Tu vai levar essa carne de panela e essa mandioca para casa e tu vai comer na janta. Tu não precisa comer tudo no almoço porque tu enxergou. A refeição ela não pode ser servida a sentimento, ela tem que ter um planejamento para que aquilo funcione. Aos olhos, não é? Chegamos num buffet e estamos olhando, visualizando aquele buffet imenso. E aí entra a gula também. Sim, a gente enxerga e quer comer. Exatamente. Né? Então, já está saboreando. Mas como é que fica o churrasco do final de semana? É possível fazer uma dieta de segunda a sexta e saborear um churrasco? Se a gente parar para fazer uma análise, o churrasco não é mais no final de semana. O churrasco ele acontece o dia que a gente quiser assar e que a gente quiser comer. Bom, né? É verdade. O que eu ensino, e é muito engraçado isso, porque sempre esse papo aparece, não só a questão do churrasco, mas de festas, de eventos e tal. Mas assim, no churrasco, o que eu ensino as pessoas a fazer? O que eu digo? Tu não tem que cortar o churrasco, tu tem que saber quantificar quanto realmente de carne eu preciso assar, que tipo de corte de carne que eu vou usar para valorizar o meu churrasco. Sim. Né? O ator principal do churrasco é a carne, então não adianta tu encher o churrasco de um monte de coisa, arroz, batata, maionese, não, a gente pode escolher um desses acompanhamentos, mas não todos. A gente pode escolher um vegetal junto, mas não todos. Principalmente porque nós estamos falando de família, né? Nós Exato. estamos preparando o alimento para toda a família, Exato. envolvendo até mesmo crianças. Exato, né? exato. Que já tem que se prevenir contra a obesidade. Contra a obesidade. O ponto fundamental que eu vejo nessa questão do educar, do ensinar, é que as crianças, elas aprendem a comer, por exemplo, né? Elas aprendem visualizando, vivendo, convivendo. Aquilo que ela está enxergando é o que ela vai fazer. Né? Claro. Se ela está enxergando, se ela tem um exemplo certo, correto, equilibrado, ela vai seguir nessa linha. Agora, se ela tem um exemplo onde tudo é pouco, ela vai sempre servir, vai comer mais, vai... Então, são alguns dos problemas e algumas das situações que a gente acaba enfrentando, né, entre o profissional e o paciente. Claro, eu imagino as consultas do dia a dia. Né? Sim, sim. Então, o que ficou claro aqui é que podemos fazer uma dieta e, com equilíbrio, continuarmos saboreando o churrasco. Tudo, né? Não só o churrasco e qualquer outro prato. Falamos do churrasco, que é um prato típico aqui Exato, do nosso estado. Exato. Né? Perfeito. Bem, para encerrarmos essa nossa entrevista sobre saúde e bem-estar, gostaria que você ressaltasse, você já falou sobre saúde, mas o que significa, de fato, uma boa nutrição para a saúde? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, uma boa escolha. Né? A gente poder se respeitar enquanto pessoa, hábitos, estilo de vida, quais são os meus objetivos em relação àquela escolha alimentar, o que eu devo realmente entender. Hoje a gente vive numa situação que é a seguinte: a gente tem informação de todos os lados. O problema todo é a qualidade dessa informação. O que eu faço com essa informação? Buscar a fonte certa. Buscar a fonte certa. Então, não é difícil de se fazer essa escolha. A gente tem como obter essa informação e conseguir definir, colocar no nosso dia a dia, entendendo o que vai ser mais saudável, menos saudável, o que é excesso, o que não é. Mas eu acho que o ponto alto dessa história toda é a gente conseguir fazer uma boa seleção, fazer uma boa escolha, fazer uma peneira da qualidade de informação que a gente está tendo e como que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, no nosso prato, nas nossas refeições.
para então contribuir com a saúde física, mental, emocional, sim. Com o todo. Exato. Um passo para viver com mais tranquilidade, com mais disposição e longevidade. Exato, perfeito. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que foi de grande proveito para quem está nos assistindo. Mas que São bom, informações necessárias para o nosso dia a dia, que temos sempre que relembrar, o que é mais importante para a nossa saúde. E a alimentação, ela está aí, como uma prioridade na nossa vida. Ela participa de todo e qualquer cuidado com relação à saúde. Muitas vezes a nutrição, muitas vezes a escolha do alimento, ele não é um ator principal daquele tratamento, mas ele é um coadjuvante. Em algumas vezes, ele acaba sendo o ator principal. Então, tu errar na escolha, tu errar na organização da tua alimentação, do teu dia a dia, pode te custar muito caro em termos de saúde. Com certeza que quem está nos assistindo hoje passou a entender mais sobre alimentação saudável. Que bom. Os caminhos a serem seguidos. Muito obrigada, então, mais uma vez, pela sua presença, pela confiança no programa, pela disponibilidade de estar aqui conosco. E volte sempre, o programa continua à sua disposição. Que ótimo, muito obrigado pelo convite. Sou eu quem agradece. E no Bloco Cultura, a participação do advogado e escritor Dr. Edilson Piedras. Não saia daí, o Jornal continua imperdível.